Hoje vamos falar sobre o papel do médico veterinário na inspeção de produtos de origem animal. Você já parou para pensar em todo o caminho que um alimento de origem animal percorre até chegar à sua mesa? Muito além da produção, existe um trabalho técnico silencioso e essencial que garante que esses produtos sejam seguros e de qualidade. Esse é o papel do médico veterinário na inspeção de produtos de origem animal. É ele quem fiscaliza, avalia e certifica que carnes, leites, ovos, pescados e derivados estejam dentro dos padrões sanitários exigidos, protegendo não apenas o consumidor, mas toda a cadeia produtiva. No episódio de hoje, vamos entender como esse profissional atua nos bastidores, desde o campo até o frigorífico, das indústrias até os pontos de venda. Fica com a gente, porque o tema de hoje é a atuação do médico veterinário na segurança dos alimentos de origem animal. Boa tarde, hoje a gente está aqui com o Dr. Bruno Souza, ele é atuante da área de inspeção de alimentos de origem animal e vai falar um pouco para a gente sobre como que é essa área, como ele atua no frigorífico, qual a importância dessa área para a medicina veterinária e para o público no geral. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Então, conta para a gente como que se a graduação era a forma como você esperava, se essa área você decidiu desde o começo o que queria, como que foi essa escolha, essa decisão? Na verdade não, na verdade eu sempre gostei de clínica de pequenos, né? E aí eu tive a oportunidade de atuar como fiscal, e aí eu falei, então vamos, né? Mas assim, a área que eu sempre quis foi clínica, né? Uhum. Queria abrir minha clínica, né, e atuar como médico veterinário de pequenos, né? Surgiu, mas no final da sua graduação teve a oportunidade de você seguir nesse ramo e você falou, vamos testar, né, uma coisa diferente. Não era o que você pretendia. Eu atuava querendo ou não, eu trabalhava com pequenos, e aí eu tive uma oportunidade melhor, né, sim, de atuar como fiscal e aceitei, né? Eu sabia que não era fácil, né, que era complicado, até porque é muita responsabilidade, mas aceitei e deu tudo certo. E deu certo. E desde o começo, era aquilo que você esperava que fosse, ou atendeu às suas expectativas, ou foi além do que você imaginava? Na verdade, superou bastante minhas expectativas. Por quê? Porque, assim, na verdade, a gente, como veterinário de pequenos, sabe que tem muita reclamação de tutor, né? E assim, às vezes a gente não é valorizado no nosso trabalho, a gente sabe que né? A gente passa por uma desvalorização do nosso trabalho. Mas assim, você atuando como fiscal, né? Na indústria, eu trabalho no frigorífico. Então assim, lá tudo funciona só com o veterinário. Então assim, desde a matéria-prima até a embalagem, tudo é com o veterinário. Então assim, se por um acaso o veterinário não tiver, então não tem abate, né? Não pode liberar, não pode receber os animais. Então, assim, eu não sabia o quão importante era essa área para, assim, em questão de saúde pública, né? Sim. Porque, assim, querendo ou não, o maior risco é das doenças, né? Que são doenças zoonóticas que são transmitidas, como a brucelose, tuberculose, né? Até o botulismo. Então, assim, a gente está ali para assegurar, né, que os alimentos vão com uma boa procedência, né, e com uma boa qualidade para a mesa do consumidor. Então você saiu de uma área que até então tem uma desvalorização muito grande, isso até hoje, para uma área que você percebeu que ali você tinha um espaço maior, você tinha um ambiente que você era mais valorizado, que você era importante naquele lugar, né? Com certeza. Então você falou tudo, porque assim, na parte de fiscalização, tudo roda
com a presença do veterinário. Então, assim, se o veterinário chegar e falar, ó, não vai abater hoje, não abate. Acabou. E entendeu? muita gente não sabe a importância, não sabe nem que existe essa área na medicina veterinária, né? Que Com certeza. a gente vê muito veterinário de grandes e veterinário de pequenos. E pouco é falado sobre a inspeção de alimentos De origem e a importância disso para a sociedade. Eu queria que você falasse um pouco, né? Você já falou aí das zoonoses, das doenças que são transmitidas por alimentos, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa importância e sobre a falta da população ter esse conhecimento, né? A falta de divulgação do conhecimento da importância de ter essa fiscalização dos produtos de origem animal e o que a falta dessa fiscalização pode acarretar para a gente. Uhum. Assim, na verdade, muitas das pessoas não sabem assim, todo o processo que o alimento percorre, né? Porque assim, a gente está ali desde do início ao fim. Então, assim, a gente chega bastante cedo, né, no frigorífico. Que horas, mais ou menos, você chega? 5 horas, 5h10, já tem que estar lá para poder liberar os animais, né? Uhum. Então, assim, a gente olha as documentações, estão tudo certo, né? Uhum. Que é mandado por outro órgão, né? Que é a DAB. Eles mandam as GTAs pra gente, né? Uhum. Que é a Guia de Trânsito Animal, para os animais poderem transitar. E nisso a gente confere, dando tudo certo, a gente vai avaliar os animais, que a gente faz chamado antemortem, né? Que é os animais ainda vivos, que a gente vai olhar se não tem nenhum risco de doença, né? Se está com algum sintoma neurológico, algo do tipo. E aí, após isso, é liberado pro abate, né? O fiscal Uhum. vai olhar, vai liberar, dando ok. O animal vai passar pelo trâmite, né? De ser abatido. E aí, depois de abatido, tem o pós-mortem, que é onde a gente vai avaliar se o animal está com alguma doença patológica, algo do tipo. Então, assim... Que não foi detectado lá que no não foi exame detectado antemortem, no né? antemortem, Uhum. entendeu? Então, assim, ali é onde a gente vai, ele vai passar por um lugar chamado Departamento de Inspeção Final, que é onde o veterinário vai dar a destinação dessa carcaça. Ou seja, se a carcaça tiver tudo ok, vai liberar, para ser liberada para ser em consumo in natureza. Se tiver com algum problema, vai ser condenada ou vai para tratamento pelo calor, né, tratamento pelo frio, que é no caso a cisticercose, né, que inclusive é uma doença que acontece muito porque falta muitos pecuaristas não vacinam os animais, não vermifugam os animais, Uhum. né? Então, assim, muitos pecuaristas não vermifugam os animais e nisso Foca ali só naquelas que são obrigatórias, exatamente, né? Então, como rádio, né? Uhum. Brucelose, e aí acaba que acontece, né? No caso da cisticercose, onde você vai ingerir ali os ovos da tênia, e é que a gente conhece como lombriga, né? Que a pessoa fala lombriga, popularmente fala. da cisticercose. Então, assim, depois de um ano para cá, que eu fiquei no frigorífico, eu observei que diminuiu muito, porque foi bastante conscientizado, né? Uhum. Assim, nas fazendas, para os pecuaristas, o uso de vermífugo, né? Então, assim, diminuiu bastante o caso de cisticercose. Então, continuando com a sua pergunta, sobre os riscos de você comer um alimento sem ser inspecionado, de um abate clandestino, né? Então, justamente é esse, porque pode haver diversas doenças, né? Principalmente doenças que são transmitidas dos animais para os seres humanos, né? Como essa que eu havia dito. Então, muito das pessoas não sabem a importância de você comer um alimento, né? Que é cifado, né? Que a gente chama que passa pelo processo do frigorífico, né? Passa pela inspeção, seja do órgão federal, municipal, estadual, né? Mas tem aquela segurança de você poder comer aquele alimento, né? E saber que está seguro. Porque você ir num açougue, como muitos têm principalmente em roça, né? Que é abatido ali, abate o boi ali no fundo ali mesmo. Então, assim, não sabe nem o que o animal tem de doença, né? Às vezes morreu lá e eles já aproveitam a carne, entendeu? Né, então, assim, não sabe ver se um fígado tá bom, né? Se tá com cirrose hepática ou se aquele rim tá bom, aquele coração. Então, assim, botou ali, tem um abscesso no fígado. Cortou ali, libera para o consumidor, entendeu? Sendo que no frigorífico a gente avaliou ali,
condena, né? Condena os órgãos e se brincar, se afetou a carcaça, a gente condena a carcaça também. E ainda comenta assim, o que não mata engorda, mas Exatamente, às vezes mata também, mata. Dependendo da doença, Com né? certeza. Se não der um prejuízo maior. E eu achei interessante também que você comentou sobre a rotina, né, do frigorífico, a questão que tem que acordar cedo, tem todo o trâmite para seguir, que às vezes os médicos veterinários em formação têm interesse na área, mas não conhecem como que funciona essa rotina, não sabem do que vão ter que abdicar, porque querendo ou não, é uma área que é valorizada, mas precisa, né, ter certas faltam algumas regalias que você vai ter que abdicar ali, você vai ter que acordar cedo, vai ter que ter, né, todo um preparo. Com certeza, e assim, no começo, né, logo que eu entrei, foi muito difícil, pois, assim, a questão de muita zoada, sabe? Então, assim, o desgaste físico e mental é enorme, sabe? Até hoje, porque, assim, é muita pressão, muita responsabilidade em cima de você, porque, assim, você sabe que se você fizer algo errado, a saúde pública está em jogo. Então, assim, se Deus me livre acontecer de ir para um açougue, alguma carne contaminada, o responsável é você. Porque você está ali para avaliar, para ver se o animal é ou não liberado para o consumo, né? Então, assim, é muita responsabilidade. A vida de pessoas estão em risco, com certeza, principalmente, né? E, assim, acorda muito cedo e, às vezes, você não tem hora para chegar em casa. Provavelmente, a gente fica lá até o abate terminar. Então, se acontecer do abate enrolar 3 horas, você vai ter que ficar as 3 horas lá, entendeu? Então, assim, eu costumo até falar que eu saio no escuro e chego no escuro em casa. Então, assim, a rotina é cansativa. Né? Tipo, a carcaça teve algum problema, alguma contaminação, aí tem todo um trâmite por detrás disso que pode demorar, né, o tempo que for, mas tem que ser feito, independente. Com certeza. Isso é importante, porque a gente falou da questão de ser valorizado, a questão de que é uma área muito boa, né, é interessante, mas a gente também tem que falar dos contras, que é para não todo mundo estar ciente, não enganar ninguém aqui. Com certeza. Bom, quais as maiores dificuldades, eu acho que você já falou, né, algumas delas, que você teve, principalmente no começo, essa questão de acordar muito cedo, não ter horário para chegar em casa, tem mais alguma coisa assim que você falou, isso pra mim, eu não sei se é pra mim, não sei se essa área é realmente o que eu quero? Rapaz, a pressão que é depositada na gente, porque assim, a gente, inclusive um colega meu de trabalho, a gente costuma falar que a gente não pode ser 100%, a gente tem que ser 200%, porque você não pode realmente errar em nada, né, porque ali tá o pessoal cobrando você, né, então assim, é muito complicado essa parte. É desgastante, muito desgastante. E assim, você ter que mexer com o colaborador, sabe? Assim, a parte ruim de você ter que ter pulso firme, de você saber que tem que reclamar ali. E assim, às vezes não ter medo, né? A pessoa não gosta, entendeu? Então, assim, você saber que você tá, querendo ou não, condenando um animal de algum pecuarista. Então, assim, você fica com medo, né, de ser ameaçado, algo do tipo, porque acontece muito na nossa área, porque assim, querendo ou não, o animal vale muito. Então, assim, você chegar a condenar 5, 6 animais, entendeu? Então, assim, você receber ameaça, né? Até de colaborador, inclusive, você ter que, entre aspas, puxar a orelha, né? Que tá fazendo errado, para fazer as coisas certas. Então, assim, é muito complicado. No começo eu pensei, rapaz, será que é isso mesmo que eu quero? Mas, assim, a gente vai acostumando, né? Sabendo então, hoje, lidar, né? Vai aprendendo. Hoje tá tranquilo, mas, assim, eu costumo dizer que essa área é para realmente quem tem, sabe, quem tem pulso firme para, né, sangue frio, porque querendo ou não, você tá ali mexendo com a vida do animal, né, que o animal vai ser abatido, né, então tem estudante que não gosta nem de ver sangue, né, acontece. Então, é um assim, ambiente que não é muito agradável, não é um ambiente né, agradável, só que assim, é um ambiente que a gente tá ali de olho no bem-estar animal, todos os animais cumprem o jejum ideal, entendeu? Todos são abatidos, são sensibilizados da forma que tem que ser, né? Então, assim, são sangrados da forma que tem que ser. Então, tudo é observado pela gente. Então, nada ali acontece fora do nosso olhar, né? E o frigorífico
é um estabelecimento majoritariamente masculino, né? Sim. Aí entra essa questão toda que você falou, porque tem homem que não aceita você reclamar, eles acham ruim. Com certeza. Né? Então tem que ter todo uma... E assim, aconteceu, porque assim, eu sou bem mais novo do que o pessoal que trabalha lá. Então assim, eles pensaram, esse moleque, esse moleque querendo mandar em mim, fazer? entendeu? Falar que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo. É bem complicado, só que assim, a gente querendo ou não, é muito respeitado lá dentro. Entende? Então assim, se eu chegar lá e falar, ó, vai parar o abate agora, acabou, não tem conversa, entendeu? Todo o pessoal do controle de qualidade, né? Então assim, ó, doutor, tem que parar? Tem. Então a gente para, olha o que tá errado, às vezes uma mesa tá suja, então assim, para não contaminar o alimento, ó, eu vou lá, peço para parar, peço para limparem, assim que limparem eu vejo que tá tudo ok, volta. E não é fácil, de novo, como você falou, é muita responsabilidade, porque parar a rotina de um frigorífico é muito dinheiro envolvido, porque, né, você para de produzir ali, e tempo é dinheiro para vocês. Com certeza. Então assim, mas é muito tranquilo, a gente em si tem uma boa relação com o pessoal da empresa, né, então assim, é tudo bem tranquilo, mas querendo ou não, tem que ter pulso firme. É uma área que eu particularmente tenho muito interesse. E você falou essa questão de ser novo, né, mais novo que o pessoal e tal, e às vezes tem esse atrito, e eu fico imaginando uma mulher nessa posição, né, o quanto que é desafiador, porque com o homem já existe né, essa falta de, ele é muito novo, o que ele quer, que tá querendo mandar na gente, não sei o que. Imaginem para uma mulher, né, tem que ter realmente vontade de fazer aquilo ali e perseverança, porque não vai ser fácil. Com certeza. E você falou, né, tudo sobre os desafios, e eu quero que você fale as qualidades, as vantagens de você estar ali. Você falou um pouco da valorização, tem mais alguma coisa assim que você fala, realmente é uma área que eu gosto, é uma área que me satisfaz, né, até hoje, que eu quero continuar? Sim, com certeza. Sim, eu ainda gosto muito de pequenos, né? Futuramente eu quero abrir uma clínica, porque sempre foi o meu sonho, né? Mexer com pequenos, né? Trabalhar com pequenos. Mas é uma área que eu estou gostando bastante. Inclusive é até engraçado que na faculdade, na minha graduação, a matéria que eu menos gostava era produtos de origem animal. E hoje, por incrível que pareça, eu estou trabalhando com isso. Então assim, hoje eu vejo a importância, porque antes eu falava, isso não vai me levar a nada. Só que hoje eu ali, trabalhando ali, eu vejo a importância. Então assim, gosto muito do que eu faço, sabe? Então já tenho amizade com muita gente. Só que assim, é o que eu falo pro pessoal do CIF, né? Que o pessoal que é bem capacitado pela gente, né? Pelo médico veterinário. Então eles passam por uma prova, né? Tanto teórica quanto prática, para ver se realmente está apto ali a trabalhar com isso, né? Porque, querendo ou não, é o risco, né? Da saúde pública. Então você tem que ser bem coerente no seu trabalho. Mas assim, gosto bastante do meu trabalho, gosto do que eu faço, tirando a parte de acordar cedo, que é a pior parte, né? E assim, não saber que horas que eu chego em casa, né? Que pode acontecer de enrolar, né? O abate. Então assim, tirando isso, é tudo bem tranquilo, eu estou sabendo levar bem. No começo foi bem difícil, mas hoje já leva numa boa. Tudo é costume, Tudo né? é costume, já acostumei. Se fosse para você dar um conselho, né, para a gente finalizar a entrevista, se fosse para você dar um conselho hoje em dia para um estudante de veterinária que está terminando a formação, que tem interesse na área, qual conselho você daria? Em primeiro lugar, ter bastante responsabilidade, né, porque tem que ser muito responsável nessa área. Saber se impor, entendeu? Porque assim, lá você vai ter gente que não vai te olhar de cara feia, entendeu? Então você tem que saber que você está fazendo seu trabalho, né? Como eu falo pro pessoal, tenho uma amizade com todo mundo, mas eu falo para todo mundo, eu estou fazendo meu trabalho. Então se eu tiver que reclamar, eu vou reclamar e acabou a conversa. Então assim, muita gente às vezes não tem esse pulso firme de agir dessa forma, entendeu? A pessoa, não vou fazer isso, você simplesmente sai. Não, você vai fazer, acabou a conversa. Se você não quer se indispor, né? E acaba. Entendeu? Como já aconteceu, de eu chegar logo no começo e pedir para fazer uma coisa, eu vi que enrolou porque eu era novato e tudo mais. Aí eu só cheguei e falei, não, então pronto, então o abate tá parado aqui. Quando resolver fazer isso aqui que eu pedi, eu volto ao abate. Então assim, não é todo mundo que vai saber se impor dessa forma, até
medo de prejudicar alguém, né? Com medo de ser ameaçado, enfim, diversos fatores. Mas é isso, ter pulso firme, estudar bastante, porque assim, você tem muita patologia, eu que até brinco com alguns amigos que todo dia eu tô aprendendo ali. Então assim, a gente acha que eu já vi uma pneumonia, uma tuberculose, uma cisticercose, mas todo dia tem algo diferente, algo ali que você, pô, essa lesão aconteceu por quê? Entendeu? Foi uma chifrada aqui, foi isso aqui ali. Então assim, é bem legal isso. Então é isso, é uma área muito boa, e assim, realmente é uma área que você é bastante valorizado. Que bom. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado. A gente agradece muito pela chance, né? Eu acho que é um material que vai agregar muito em quem está formando, quem tem interesse em saber mais sobre as diversas áreas da medicina veterinária. E é isso, obrigada. Obrigada, pessoal. Até a próxima.